Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando o segundo bloco da edição 598. No primeiro, nós falamos sobre a comemoração do 1000º GP, se deveria ou não acontecer na China, relembramos alguns nomes, viajamos no passado, fomos para o futuro. Realmente um bloco muito agradável, espero que você goste. Mas caso você tenha caído de paraquedas direto no segundo bloco, fique tranquilo, ouça aqui com a gente, depois você volta lá, não tem aí a dependência de ter que ouvir um para ouvir o outro, pode ter certeza, são blocos aí independentes. Nesse segundo bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre assuntos da Fórmula 1, que ainda vem aí do Bahrein, que a gente não conseguiu discutir semana passada, e outros tópicos. Mas antes da gente começar, Ricardo Boneman Soares, eu quero falar dos carteiros. Esse grupo de kart aqui do pessoal de São Paulo, o qual o senhor encabeça aí, né? Você e o Marcelo Machado criaram lá em 2003. Esse grupo veio crescendo. Eu quero que você me conte hoje a história desse carteiro e como é que quem quiser participar deve fazer para começar a correr com vocês. Bom, se eu for contar a história inteira aqui, a gente vai ter 12 blocos do café hoje, é isso? Não, você tem o tempo que você quiser, durante um minuto você tem disponível. Durante um minuto, o tempo que eu quiser, ótimo. Isso. Bom, os carteiros começaram, como você falou, em 2003. Por coincidência, no próximo sábado, agora, dia 13, a gente tem... A 1000ª corrida? Não, mas na verdade nós vamos correr num lugar onde se deve correr, que é Interlagos, cara. Né? Interlagos é um dos templos do automobilismo. E será a nossa corrida de número, sei lá, depois de 15 anos, perdi as contas, né? Você multiplica 15 aí por 12, não sei fazer conta com número ímpar, mas com o apoio do café, com o apoio de outros veículos, né, Boletim de Paddock, enfim, e outros veículos e apoiadores mesmo nossos, a gente conseguiu encher 3 baterias ao invés de 2, e a gente acabou fazendo uma extra, coisa que lá nos longínquos 2003, 2004 não seria possível sem a ajuda de vocês. Então aqui publicamente eu venho agradecer o apoio que vocês estão dando pra gente e convidar o amigo ouvinte também a conhecer o automobilismo de verdade, que é aquele automobilismo maroto que só o kart rental pode te dar. E o que a pessoa que quer que mora em São Paulo ou região precisa fazer para participar? Ricardo Boneman, dá o recado direito, cara. Pois é que eu estou deverasmente, como diria o Dorico, deverasmente emocionado. Bom, a gente tem nosso site lá, hosteado lá pelo nosso Cássio, que também é apoiador aqui do Café, e acaba fazendo as suas peripécias de cadastro lá para a gente conseguir organizar melhor. A gente tem o nosso www.oscarteiro.com.br, lá tem um setor de cadastro, você se cadastra, a gente entra em contato com você, pede coisas básicas, tipo RG, tipo sanguíneo, e você já pode entrar acelerando, não tem muita frescura, é um campeonato de baixo custo, ou seja, você tem uma taxa pequena lá que é revertida num belo churrasco no final do ano com entrega de troféu para aquela equipe e para os pilotos que melhor se destacarem durante o ano. É por equipe o campeonato? Oi? Eu vi que tem umas camisetas por cores diferentes, é por equipe? Como que isso funciona? Sim, nós temos 5 equipes, né, de uma forma bem humorada. Nós temos a Ferrades, nós temos a Ferro, nós temos a Red Bulls, nós temos a Zebralaren e nós temos a 5ª equipe que eu acabei de esquecer, que vergonha. Era da Renault, não era alguma coisa da Renault? Oi? Acho que era alguma coisa com a Renault, era? Ferro, Ferrades, Red Bulls... Williams. Porque a Williams tá tão... Eu não sei o que a Williams tá fazendo na Fórmula 1, deveria correr com a gente, né, cara? Então nós temos a Williams também, completando as 5 equipes, dividida em 2 categorias, né? Acham que conseguem correr alguma coisa que é piloto, e a Light, que na verdade tocam o nosso campeonato muito bacana. E abrir essa terceira bateria para
absorver mais visitantes, né? Segundo o que diz as nossas pesquisas aí, o café foi um dos veículos que mais trouxeram piloto aí no último mês e meio. Eu só gostaria de deixar claro que essa figura que está falando é o Bernie Ecclestone do campeonato, tá? Com todos os defeitos que o original carrega, este é o Bernie Ecclestone. Mexe no calendário, quem escolhe os regulamentos, quem manipula lá os patrocinadores, é esse aí. E adivinha quem venceu a última corrida, Fábio Campos? Não é possível, não é possível. Cara, eu não vou levantar contra a idoneidade do campeonato, eu não estou fazendo isso, mas eu só estou dizendo, repito, é Bernie Ecclestone com qualidades e defeitos do original. Olha, eu digo que eu tô mais pra balestre, tá? Porque eu não sou tão rico quanto o Bernie Ecclestone. Na verdade, não tenho nem 0,1% do poder aquisitivo dele. Mas o negócio da vitória na última corrida foi chuva, foi casual. Eles rodaram, eu não rodei. Essa foi a diferença. Então, 15 anos correndo na chuva, uma hora tinha que vir, né? Então acabou Gostaria vindo. de dizer pro ouvinte que o Bernie Ecclestone uma vez sugeriu que a Fórmula 1 molhasse as pistas, tá? Para manipular os resultados dos grandes prêmios. Eu lembro que o ouvinte com boa memória saberá disso. Tá aí o exemplo. Dito isso, Fábio Campos, vamos começar a falar um pouquinho de Fórmula 1 no GP, no programa da semana passada. Nós falamos um pouco sobre... Ficou uma discussão aqui no ar, né? Sobre se o Leclerc, se ele tinha desrespeitado ordem de equipe, ou se não veio ordem de equipe, sobre a questão da ultrapassagem dele sobre o Vettel, e aí teve uma polêmica envolvendo o rádio, né? Já teve polêmica com o rádio na Austrália. Eu queria que o senhor nos apresentasse esse cenário, Fábio Campos, para que a gente começasse a discussão. Foi um cenário que eu até não tinha o real conhecimento dele na segunda-feira passada, e vinha entender exatamente o que aconteceu, e muita gente, né? Porque a coisa se disseminou um pouco mais no decorrer da semana, e eu vou colocar aqui para vocês dois aí comentarem. Já que a minha função aqui nesse programa não é comentar nada, é só ficar elogiando ou batendo palma. Vocês comentem. O que aconteceu foi que o rádio do Leclerc, no Grande Prêmio do Bahrein, veio em partes. O que muita gente já sabia naquela segunda-feira, mas depois se esmiuçou melhor o que foi falado, digamos assim. Deixa eu voltar uma corrida antes. Se no Grande Prêmio da Austrália o rádio do Leclerc e da Ferrari não foi mostrado no ar, algo que eu já acho questionável, no Grande Prêmio do Bahrein foi ainda pior, porque se a transmissão oficial, eu acho que é isso que tem que se discutir aqui, a transmissão oficial levou o rádio ao ar dizendo para a Ferrari, melhor dizendo, eu estou mais rápido, e não levou a resposta da Ferrari, que foi permaneça atrás do Vettel, não um ataque por 2 voltas, foi uma coisa mais ou menos assim que a Ferrari falou. Eu gostaria só de entender, e aí eu quero ouvir vocês dois, repito, por que essa comunicação foi transmitida em parte? Por que a televisão não mostra o rádio da Austrália e não mostra a resposta da Ferrari no Bahrein dizendo que ele não deve atacar o Sebastian Vettel? Por favor, vocês dois aí com a palavra. Convidado que começa, né? Opa, muito obrigada. Política, cara, eu acho que fica muito feio para a Ferrari, mais uma vez, por mais escancarado que seja o modus operandi dela, fica muito feio jogar logo na cara uma ordem dessa. Como a gente estava falando aí, você chegou a citar nos bastidores, o rádio hoje em dia você compra, né? Você faz a opção no app e você escuta o rádio, se você quiser escolher ouvir das 10, você ouve das 10. Né? E é algo que politicamente, eu acho que eles devem ter pensado que ficaria feio para a Ferrari mais uma vez, num começo de campeonato, dessa para um cara que nitidamente estava com uma estratégia diferente e estava mais rápido. Se é um pensamento em equipe, trocar ação por mérito não faria diferença nenhuma na pontuação da equipe. Pelo contrário, você salvaguarda uma posição a mais se aquele cara que está lento ele for ultrapassado. Né? Então não faz sentido a não ser mascarar esse modus operandi da Ferrari, que todo mundo já sabe que a Ferrari ela é soberana, acima de qualquer piloto, né? Essa é algo que eles mesmos falam, que a Ferrari é acima de Schumacher, acima do que Prost, apesar que o Prost saiu lá chutado. A Ferrari é muito mais
do que o queridinho da vez, que seja o cara que está aí para fazer a diferença. Eles não, eu acredito que é por isso que eles não permitiram a veiculação desse rádio. Só que aí fica mais feio ainda, né, galera? Depois você vai saber que houve uma ordem de equipe, uma coisa que eu não entendo, talvez seja alguma coisa ali de briefing dos próprios pilotos com um acerto ali na própria Ferrari. Eu não entendo quando o Leclerc vai e pergunta. Cara, o piloto tem que perguntar se ele pode ou não ultrapassar. Ele tem que falar que, cara, eu vou passar, eu estou mais rápido, né? Talvez até o Sérgio Pérez fala muito isso, então a gente acaba brigando. Eu acho que é melhor isso do que eu sou. Permite que eu passe? O que você acha, Raposo? Eu não sei se você vai na mesma linha, mas eu acho que é muito triste. É mais um episódio triste que ficou mais feio ainda quando se tenta segurar isso. Eu vou em outra linha, Ricardo Bonema Soares. Eu acho que não passa de incompetência de quem gere os áudios ali para a produção. Exatamente por esse motivo de que os áudios estão escancarados hoje para quem quiser comprar o aplicativo e acompanhar a corrida inteira ouvindo a Ferrari, eu vou acompanhar a corrida inteira ouvindo essa ou aquela equipe. Como esses áudios estão públicos, eu acho que falta essa sensibilidade do cara que comanda. Se passou uma parte da história, de colocar o complemento da história. Eu acho que não passa disso, porque não tem como esconder. Porque tem gente no mesmo momento ouvindo e tweetando, e tem gente de repente que nem sei se tem como baixar pelo aplicativo, mas de repente baixa esse áudio e disponibiliza para todo mundo ouvir. Então, se o motivo fosse esconder, é furado, porque não tem como esconder, porque tá público. Eu acho que é o cara que, sabe, fica lá responsável, colocar um cara responsável para fazer uma filtragem do que seria áudios interessantes a pôr na transmissão, porque não dá para ficar o tempo todo colocando áudio, porque os pilotos são 20 carros no grid, conversando o tempo todo, ou a cada minuto com seus engenheiros. O Galvão Bueno iria loucura, né, se colocasse todos os áudios. Então imagino que existe uma pré-filtragem ali do que seria interessante pôr na televisão e o que é descartável, uma coisa besta, uma informação técnica e tal, que não teria muito sentido. E eu acho que faltou a sensibilidade para esse cara nessas duas provas, de colocar uma parte do áudio e não colocar outra. Eu acho, na minha visão, que não passa disso. Porque se tivesse como esconder os áudios, como era antigamente, né, quando começou essa questão dos áudios, que a Ferrari não quis participar e tal, na divulgação dos áudios e tal, aí tudo bem, eu até viria com essa questão de politicagem. Mas hoje não tem como esconder. Então eu vejo muito mais como a culpa do estagiário, Fábio Campos. Não, vamos lá. Primeiro, sim, existe uma equipe gigantesca de pessoas ouvindo rádio. Né? Porque existem ali, se bobear, é mais de uma por equipe, mas certamente uma por equipe no mínimo. Né? Quem já viu essa cabine de transmissão da FOM é uma coisa gigantesca. O que eu acho é que há uma grande chance de haver sim uma pressão da Ferrari, eu acho que o Banniman esbarrou um pouco nisso, de esses rádios não irem ao ar, fazer essa. Porque a polêmica vai existir. Inclusive as televisões, pelo menos aquelas que levam a Fórmula, por exemplo, colocam o Anthony Davidson, o Paul de Resta, eles ficam ali, eles às vezes falam, ou próprio, às vezes até o próprio Ted Kravitz, que não tinha, mas enfim, é um cara que fica ali andando nos boxes com outras coisas para cuidar, mas às vezes ele intercepta uma mensagem de rádio e ele leva para transmissão, ou seja, não dá nem para escapar da própria televisão, mas pega essas televisões mais, digamos, distantes, como uma certa televisão aí de um certo país. Ninguém enganar, porque o que é? Adiar. É adiar a polêmica. E é isso que eu acho que é muito triste, porque muitas provas de Fórmula 1 atuais, o contexto das corridas é construído em torno do rádio. Se não é o rádio, a corrida ela é outra corrida, em termos de análise de quem está cobrindo, de quem está acompanhando. 2 exemplos. O GP2 Engine do Alonso, que foi algo que foi escancarado para o mundo ali, uma revolta de um piloto contra a sua própria equipe, falou no rádio, foi a transparência. E muita gente até fala que ele fez isso por querer, justamente para reverberar. E há outro exemplo, o Alonso is faster than you, né? Aquela corrida que foi ali, escancarou mais uma vez para o mundo a ordem da Ferrari do Massa em 2010. O exemplo contrário é, por exemplo, a Áustria 2002. Temos o que aconteceu. Já teve jornalista brasileiro que até inventou uma conversa de rádio da Áustria 2002. Mas você imaginem, ouvinte, o rádio liberado
na Áustria em 2002. O Barrichello fala que resistiu, o Barrichello fala que foi ameaçado o futuro dele na Fórmula 1 pelo rádio. Você imagina, ouvinte, se houvesse o rádio ali na Áustria em 2002. Cesarino, esse pessoal, é hora de aperta pausa no café para pensar na cama. Mas a importância do rádio hoje em dia, ela veio na gestão pior, né? Ela veio na gestão Ecclestone, que era a gestão, né, onde coisas eram, digamos, mais sombrias. E me decepciona demais ver na gestão Liberty esse tipo de concessão de não querer mostrar porque para mim, Raposo, me parece claramente que à medida que você põe a pergunta, não tem nem como dar a desculpa de que alguém não ouviu, alguém esqueceu, alguém errou. Não, se tem a pergunta do Leclerc, evidentemente os caras têm a resposta da Ferrari. Então, mas se fosse essa intenção, eu acredito que nem a pergunta do Leclerc seria colocado. Na verdade, porque no Bahrein não foi uma pergunta, né? Vamos colocar certinho também. No Bahrein ele só falou, eu estou mais rápido, pessoal. Então, é uma afirmação dele, que tem um monte de coisa envolvida aí. Como o Banniman falou, a gente não sabe o que é pré-acordado nas conversas, e nem vamos saber com o Netflix, porque a Ferrari não deixa que ninguém saiba, né? Talvez para não ficar feio, né, Banniman? Indo bem na linha do que você falou, né? Talvez, você já pensou se a gente escancarar para o mundo o que a gente fala aqui? Nós vamos perder seguidor, nós vamos perder gente que gosta da gente, nós vamos perder, se bobear até entre os tifós, e nós vamos perder gente que patia. Então, o que me decepciona muito é a Liberty, nesse caso todo, porque olha, 2 provas já deu para ter uma dimensão, e perder isso, gente, é perder a riqueza da transmissão. A transmissão está ficando mais pobre. Não dá para esconder, vai estourar, vai ser divulgado. Então, quem está perdendo? Quem está vendo ali a corrida na hora. A transmissão da corrida está se empobrecendo, ao que parece, na minha opinião, para ocultar posturas que são condenáveis, que vão gerar repercussão negativa e tem que gerar. Tem que gerar repercussão negativa, porque se conformar com o jogo de equipe, se conformar com o que eu falei na abertura do primeiro bloco, né, de vamos acabar com isso, vamos acabar com a briga, se conformar com um automobilismo menor. Tem veículos de imprensa que gostam, que abraçam a passividade, e tem quem olha a questão com uma forma mais crítica. Eu comecei o segundo bloco falando que não tinha dependência do primeiro bloco, aí você fala isso, Fábio Campos, com o que eu falei lá no primeiro bloco. Lá vou eu ter minha orelha puxada mais uma vez nesse programa. Já é um cartão amarelo, de novo. Doidão, mas diga, Bani, você ia dizer alguma coisa a respeito disso. Então, eu não lembro a temporada que foi, se faz 1 ou 2 anos, mas teve uma ordem de equipe do Kimi para ele não passar o Vettel, e ele falou, tá bom, beleza, eu vou ficar que eu não tô aguentando segurar. Eu não lembro se foi 2017, se foi 2018, mas a coisa tava tão dessa forma, e não era final de campeonato, não era meio de campeonato, os caras já dando ordem, né? Falou, Kim, não segura aí, ele falou, tá bom, eu seguro, mas fala pra ele andar, porque ele tá lerdo, né? Então uma equipe que chega nesse ponto para privilegiar que tá mais lento naquele momento, quantos títulos será que não pode ter perdido? Ou será que, vamos supor que hoje o Leclerc deu um pau, tenha condições de dar um Vettel, né? Lembrando o nosso querido André do Pau aí, será que eles vão coibir o menino de repente ser melhor? Se sobressair que ele está falando de um cara que tem 4 títulos, porque é um cara que está construindo uma história na Ferrari, mas que pode ser que esteja mais lento nesse momento do que o Leclerc, que está vindo com uma baita de uma garra. E tem outra também, né? Não sei se surgiu um pouco da pauta aí, mas está se gerando um frenesi muito grande na frente do Leclerc. Ele tem se provado, né? Se provou ano passado um cara muito consistente, e um cara. Mas será que ele é essa cereja do bolo também? Tem coisa que a gente não sabe. De repente a telemetria está falando que os momentos do Vettel foram momentos infrutíferos enquanto o Leclerc estava na frente, né? Então, eu não sei. Eu sei que a questão do rádio realmente incomoda muito quando você tem a performance de um piloto que está ali com faca e o queijo na mão e vem lá um cartola jogar sal na sua água, né? Isso é inadmissível. McLaren, eu acho que a gente como fã se sente enganado, né? Porque você não está vendo você está vendo algo que é manipulado. Você está vendo um cara que está sendo coibido de mostrar aquilo que ele tem performance para a transmissão entrando nessa onda. Você tem informações que são manipuladas mesmo, como dor, que anos atrás aí que estava levando um pau de não sei quanto, que ele não poderia falar porque o cara era brasileiro. Absurdo. Muito bem lembrado, muitíssimo bem lembrado. O Fábio Campos, eu acho que eu perdi o bonde da coisa.
Há 2, 3 anos atrás não tinha tido uma proibição do que falar no rádio. O piloto até perguntava ao engenheiro, o engenheiro falava, olha, isso eu não posso te responder. E caiu por terra em algum momento, não foi? Quando foi que caiu por terra? Sim, foi no decorrer de 2016, né? Que há até aquela prova no Azerbaijão, em 2016, em que o Hamilton o Rosberg pede ajuda, o Raikkonen pede ajuda e o engenheiro fala, e no decorrer daquela temporada isso já foi revertido, né? Essa é uma discussão que a gente já teve aqui em anos passados, né, Raposo? Assim, de proibir rádio ou não, se isso ajudaria ou não. E aí é aquela discussão, né? Infelizmente, os carros de Fórmula 1 hoje não são guiáveis sem o rádio. Isso é mais triste, né? Para proibir o rádio, você tem que limpar o carro de Fórmula 1 de uma série de necessidades que o carro possui, que precisam vir do engenheiro para o box. Do engenheiro para a pista, do box para a pista. Não é, Bannerman? Até para você complementar, eu acho que proibir o rádio, eu já defendi essa ideia há muito tempo, e acho que aplacaria sim. Porque junto com as que infelizmente são necessárias, vem esse tipo de coisa. Vem a manipulação fácil e a manipulação exercida de maneira tão escancarada. Diga, Bannerman. Eu me lembro de um argumento muito parecido do Thiago Raposo uns anos atrás por conta disso, que ele deu o seguinte... para você ver que eu escuto assim o café, tá? Semanalmente, religiosamente. Curioso. Você escutava, né? Você escutava. Não, eu sempre ouvi. Esse argumento dele, curioso para reouvir. Sempre ouvi. Raposo chegou e falou que um piloto de avião não pode pegar o manche e sair voando sozinho, sem ajuda dos equipamentos, sem ajuda do copiloto, sem ajuda da sua equipe. E eu não vou citar quem foi, mas está aqui nessa mesa, falou que o piloto tem que saber levar aquele negócio. Então... De avião ou de Fórmula 1? De Fórmula 1. Ah, sim. Hoje em dia... Aqui nessa mesa, sim. Hoje em dia, o volante virou um videogame, mas o cara tem que saber jogar, né? Que absurdo é esse do cara ficar dependendo do... Eu lembro dessa discussão. Eu falei que se quer cortar o rádio, precisa dar um passo anterior com o carro. Exatamente por causa... O que eu achei errado foi aquela questão, que hoje o piloto é dependente do engenheiro, porque existe uma série de itens eletrônicos ali que precisam ser configurados e reconfigurados ao longo da corrida, e que piloto nenhum sabe tudo de cor. Nem o engenheiro às vezes depende do computador na frente dele para dar o resultado, para saber qual é o setup correto que tem que colocar, e num cenário desse tirar o rádio. Quer tirar o rádio? Então pera aí, daqui 2 anos nós vamos tirar o rádio. Pro ano que vem e tal, nós vamos ter uns estudos de tirar toda essa parte aqui e tal, para deixar só a direção acelerar e virar o volante. Ah, beleza. Tá assim? Agora a gente tira o rádio. Agora, fazer as equipes gastar milhões com uma tecnologia que ia ser subutilizada depois porque não podia usar o rádio, eu me posicionei contra mesmo. E continuo me posicionando. E eu continuo me posicionando contra a tecnologia nesse caso. Eu acho que, por exemplo, 2021 estava aí. Ó. É só incluir em 2021 menos controles eletrônicos no volante. Não é você tirar a tecnologia do carro. E com isso só você tirar o acerto do piloto nesse tipo de coisa. Com isso nós estamos de acordo. Adaptação. Com isso nós estamos de acordo. Adaptação para ficar na mão do piloto mesmo. Nós estamos vivos. Sem dúvida. Eu acho que hoje em dia eu fico me perguntando quanto um bom piloto é mais um técnico em informática do que um cara que freia dentro da curva. É só uma pergunta que eu me faço. Eu até não acho que há um exagero nessa questão de que hoje o braço é totalmente eliminado pela tecnologia. Não, eu não estou indo, ouvinte, não vá ao 8 ou 80. Eu não estou indo até o 80. Mas eu me pergunto... Escutou, né, Cesarino? Não é o Cesarino. Não é o Cesarino. Cesarino é um cara ponderado. Eu me pergunto o quanto isso não influencia em muita coisa. E a gente acabou até desbarrando numa discussão que é interessante, porque ela vem com essa questão do rádio, mas é uma questão muito da mentalidade. Talvez tenha a ver, eu vou no primeiro bloco, talvez tenha mais a ver até do que eu pensava com a questão que eu falei do Rosberg da Mercedes proibir. É a mentalidade dos caras. A MotoGP instituiu a comunicação via, não rádio, mas existe hoje na MotoGP o letreirinho ali, né, no painel da moto, em que a equipe passa mensagens para o piloto. Mas a chance de vir essa manipulação gigantesca da Fórmula 1, que eu acho que isso pode matar a Fórmula 1 em 2039, né, que nós chegamos no outro bloco. Quem não ouviu o primeiro bloco, a gente chegou até 2039. Ouvinte que tá aqui, dá o pause e vai ouvir o primeiro bloco. Vai ouvir o primeiro bloco, depois você volta. Esquece aquela questão que eu falei que não tinha dependência.
Depende, um depende do outro. Mas o ouvinte pode ouvir na ordem que quiser, isso é o mais legal. Então, e esse tipo de coisa é muito grave. E na MotoGP, o risco de se chegar a um ponto tão patético como esse, porque a MotoGP tem outra mentalidade. Essa é toda a questão. Infelizmente, a televisão está se juntando a essa mentalidade. Porque depois de ela mesma criar um padrão de excelência, eu diria, por ela ser uma transmissão aberta que revelou muito dedo na ferida, respeitou mais o telespectador do que os interesses escondidos, agora ela está jogando para o outro lado. Isso é lamentável. Falando um pouquinho dos e-mails que nós recebemos essa semana aqui, recebemos e-mails do Kinopak, falando tanto da Fórmula 1. De Kinopak. Estava sentindo um pouco de falta do Kinopak. Não estava, Raposo? E, infelizmente, Kinopak, você não vai ser respondido nessa edição, porque você perguntou de Stock Car de Fórmula 1. Nada de Fórmula 1. Essas categorias vêm aí para o novo projeto do Apoia-se, fique ligado. O Cássio também mandou da Stock Car, então a gente vai discutir e falar de Stock Car em algum momento aí. O Kinopak também mandou, vou fazer meu jabá, você acha que é só Ricardo Banniman Soares que vai aproveitar o café pelo site para fazer o jabá? Enganado. O Kinopak mandou aqui, perguntas da NASCAR para o Raposo falar nos vídeos do Big One. Que agora o Big One Brasil tem um canal no YouTube. Estou gravando lá 2 vídeos semanalmente falando sobre a NASCAR. Inclusive hoje saiu um falando da etapa de Bristol. Fica tranquilo, Fábio Campos, eu não vou dar spoiler aqui não. Só tô falando eu quero que você fale o nome do canal, porque eu tenho certeza que você vai passar e sem esquecer. Fala o nome. É o canal do Big One Brasil. O canal chama Big One Brasil. Tem que procurar porque o canal começou tem 2 semanas, é um canal que está crescendo agora e ainda tem poucos assinantes. Então, por exemplo, você personalizar o nome do teu canal e colocar lá um nome bonitinho, para eu chegar aqui e falar, depende de um número de inscritos. O YouTube meio que vai liberando as coisas. Chegou em tantos assinantes, tá liberado pra você fazer isso. Agora chegou em tanto, eu libero isso para você. Então, vem aqui. Mas você não vai mudar o nome do canal, porque inclusive Big One Brasil, a pessoa que criou esse nome é uma pessoa que merece até royalties, porque é um nome sensacional. Mas o canal não chama Big One Brasil. Você tem que ir lá e tem que pesquisar pro Big One Brasil. Eu quero que ele chegue no número de assinantes para eu poder mudar o URL, para o URL também ser Big One Brasil. Hoje esse nome é belíssimo. Hoje depende que a pessoa vai lá e procure no campo de pesquisar. Vai ter o link nesse programa. Vai lá, que você que gosta de NASCAR. As 2 perguntas do Kinopak estão sendo respondidas lá. Mas de quem? Do nosso querido Marcelo Cesarino. Não tinha dúvida, eu não tinha dúvida. Jailson não mandou? Jailson, puxão de orelha em você, hein, seu Jailson. O Cesarino, ele abordou, vou ler aqui a pergunta dele, que deveria ter sido lido no bloco passado. Como eu não li, eu vou ler a pergunta dele, só para instigar mais ainda o nosso ouvinte ao acabar de escutar o bloco 2 e ouvir o bloco 1, porque essa pergunta do Cesarino está respondida no bloco 1, ouvinte, que é o seguinte: chegamos no GP 1000, já é questionável fazer na China. Poderia ser em Silverstone, Spa, Monza, Interlagos, mas ok. Mesmo assim, achei muito pouco explorado pela Liberty. Onde estão os vídeos promocionais, os pilotos antigos, as celebridades, os carros inesquecíveis? Os 2000, né? A corrida de número 2000? Essa pergunta, meu caro ouvinte, está respondida e explorada lá no primeiro bloco. Acabando o segundo, já dá o play aí direto no segundo. Mas tem pergunta também para esse bloco aqui do Cesarino, Fábio Campos. Ele diz o seguinte: na primeira corrida, a Red Bull Honda, ele colocou RBR, mas eu me recuso a ler RBR. Boa, concordo com você. Muito boa, Raposo. É isso mesmo. Aqui a gente não omite o nome de quem investe no esporte. A gente não prejudica o investidor. O Cesarino podia começar a escrever também na pergunta dele. Na primeira corrida, a Red Bull Racing Honda foi muito bem. Aston Martin Red Bull Racing Honda. Exatamente. Foi muito bem na Austrália. No Bahrein, não foi tão bem, mas quase foi no pódio. A China é a prova dos 9 para saber onde vai os touros nessa temporada, Fábio Campos? Cesarino, a gente não precisa de um deadline para saber aonde vai. Eu acho que a Fórmula 1, tomara que ela seja mutante desta maneira. Tomara que continue acontecendo uma equipe bem em uma pista, um pouco melhor. Essa uniformidade de performances é uma das coisas da Fórmula 1. Então acalme-se, Cesarino. Não vamos querer classificar a Red Bull já assim de imediato. O carro tem problemas, eles estão admitindo isso.
não é um super projeto do super Adrian Newey. Eles estão colocando muito essa questão da aerodinâmica como um problema que precisa ser. Então eu acho que o Bahrein é mais real, já que você quer um veredito, do que a Austrália. Mas se eles na China, eles ganharam, vai ter as primeiras curvas de alta de verdade, talvez o carro vá melhor nessas circunstâncias. Então, Cesarinho, mas mesmo se eles forem bem na China, eles podem ir mal no Azerbaijão, eles podem oscilar na Espanha. Não acho que é a prova acho que foi essa expressão que você usou. Eu não tô com essa ânsia de bater martelo de performance de ninguém, Cesarino. Eu acho que tomara que as performances imutáveis, se é que palavra feia nessa situação, tomara que continue assim, vai bem em uma, vai bem em outra. Agora o carro tem problemas, isso tem mesmo. Meu querido Ricardo Bannerman, o que tu achou aí da Red Bull Racing, Honda, Aston Martin? Você sabe que teve muito time de vôlei que perdeu o patrocinador porque as emissoras não falavam o nome do time correto. Isso é comprovado, Bannerman? Sim, senhor. Chegou a perder, porque no vôlei é onde isso é escancarado, né? No vôlei não se fala Rexona, não se falava BCN, não se fala... Mas eu nunca tive a prova de que isso gerou o patrocinador fugindo. Então você está dando uma informação que ou seja, é mais grave isso que a gente está falando, né? Exato. Porque Red Bull, nem time de futebol, que ela patrocina, parece falado na televisão. Não, é uma pena, né? É uma pena. Mas o bom é esse, né? Esse que bate palma para tudo e que fala só o que é interesse para ele. É o RB, não é o Red Bull Brasil. Exato, isso mesmo, é esse mesmo. Isso. Infelizmente. Bom, mas aqui o papo é automobilismo, né, cara? Eu acho que num campeonato de 2 corridas, onde até a McLaren está tendo uma performance muito superior do que ela já teve no passado, a Red Bull também pode vir para as cabeças, cara. Acho que como você falou, é um traçado onde você tem mais retas, onde talvez o chassi do carro pode ser colocado realmente à prova, mas eu não acredito, se fosse fazer aqui um achismo, um futurologismo, eu não acredito que eles ganhem esse ano, não. Esse GP não ainda não tem motor para característica por conta das longas retas, onde o motor... E nisso, Mercedes e Ferrari ainda estão anos-luz da Honda, né? A Honda, óbvio que a gente está vendo ela numa time muito grande, desde o final aí do ano passado, para esse agora está se mostrando. Parece que casou bem com o motor, com o chassi da Red Bull, mas ainda longe. Eu acho que no colo mesmo. Se os dois da Red Bull ficarem ali, o Gasly conseguir finalmente mostrar uma performance parecida com o Verstappen, o que por enquanto eu estou duvidando, talvez caia um pódio ali no colo. Mas fora isso, eu não acho que a Red Bull vai mostrar muita coisa, não. Isso é o achismo, né? A gente vai ter um terceiro bloco ou esse é o último bloco do programa? Só para eu me situar aqui. Depende. Desculpa. Tá. Não, porque o Bannerman esbarrou na uma. Nós vamos falar de McLaren. Tá certo, então. Eu aguardo a vez da McLaren. Só para esgotar com a Red Bull, nós temos mais algumas perguntas aqui. Inclusive, uma pessoa que foi muito injustiçada por você, Fábio Campos, na última edição. Por mim? Isso. Eu já injusticei alguém neste programa? Você ataca o Cesarino toda edição e você vai falar que eu injusticei alguém. Você injustiçou aqui o nosso Dr. Lincoln, falando que ele não deveria... É verdade, meu Deus do céu. Ele me calou, mas por favor, injusticei mesmo. E ele mandou uma pergunta aqui, né? O motor Honda se mostra decente na Red Bull? Teria chance de uma vitória em Mônaco? Ainda sobre a Red Bull, Fábio Campos, para vocês todos de uma vez só, o Jailson Fernandes Amadeu... Ele não mandou essa semana. Então ele mandou. Não, desculpa já. Olha, ele não mandou. Ele não mandou. Tá. Eu estou resgatando os e-mails da semana passada. Então ufa, eu já ia pedir desculpa pela 20ª vez, mas ok, vai. Ele falou o seguinte, e o Gasly? Sabe que não era páreo pro Max, mas tá pior do que ainda. E para fechar com o assunto Red Bull, Hélio Cunha Leal, Red Bull troca e continua a mesma. Pena que não tivemos a continuação na briga com o Sainz. O holandês foi duro demais ou não? Fábio Campos, tem 3 questões aí para você então. Red Bull e Mônaco, a briga do Verstappen com o Sainz e o Gasly. O Gasly eu já respondi no programa passado. Eu acho que ali é um novo Alonso Van Dorn. Então não vou nem entrar em detalhe, até porque o Jailson provavelmente já se sentiu respondido. Mas como a pergunta foi recolocada, eu não vejo o Gasly com nenhum tipo de... Eu falo Gasly, tá? Porque é o nome que eles pronunciam e ele fala, então eu não sei se eu estou certo ou errado. Mas ele corre risco, Fábio Campos, assim como o Kvyat, de ser substituído no meio da temporada?
Se um Albon impressione mais... Eu achei que o Albon impressionou no Bahrein, não sei a sua opinião. Mas se o Albon emplaca mais umas corridas boas aí, haveria chance de um Albon subir no meio da temporada? A gente vendo que a Red Bull fez em 2016, não dá para dizer que não, né? Porque a circunstância do Gasly é muito parecida com a do Kvyat. É um cara que só subiu porque a cadeira de cima, surpreendentemente, vai na hora dele subir. É uma situação de que precisamos subir alguém. Isso faz toda a diferença, mas toda a diferença mesmo, do que o cara que é ascendido a um posto puramente por mérito. O Ricardo fez o que o Vettel fez. Virou para a equipe e falou, não continuei com vocês. Aí a equipe se vê numa situação. A equipe está com uma safra pior do que ela tinha na época do que o Vettel saiu e o Ricardo subiu. Desculpa, o Kvyat subiu. Então isso, Raul, pode ser melhor para o Gasly. Eu acho que talvez ele seja um pouco mais seguro, porque a regra da superlicença impedem eles de colocar o Real Deal para o André do Paulo ficar feliz, né? Que é o verdadeiro nome, que é o Dan Tickton. Eles não podem fazer pela regra da superlicença. O resto que está na fila, acho que tem. O Kvyat tinha a super pressão do Verstappen. Na Toro não existe uma super pressão. Eu acho que estava mandando bem, Raposo. Não é uma super pressão. Não é um cara pronto. Não é um cara que, um super lento. É um cara que só veio para Toro Rosso porque não tinha ninguém para subir. Porque o mesmo Dan Tickton não pode correr de Fórmula 1. Então, o que eles foram? O Albon, que já estava assinado com a Fórmula E, já tinha assinado com a... Eles foram lá, romperam o contrato, rasgaram, pagaram, não sei exatamente o que fizeram, mas tiraram um contrato já feito e trouxeram. Ou seja, dos 4 pilotos do grupo Red Bull na Fórmula 1, só um eles acreditam. Os outros 3 estão cumprindo tabela. Vaga é do Dan Tickton, gente. Na hora que o Dan Tickton tiver pontos para superlicença, é capaz dele ir direto. Se bem que não, né? Eles precisam justificar o dinheiro da Toro Rosso. Então, mas ele vai para a Fórmula 1. Então, essa é a pergunta. O que mais? Eu serei super breve nas próximas. O que sobrou, então? Sainz e Verstappen, eu acho que foi um incidente de corrida. E qual que é a outra, Raposo, que ficou, então? Para mim, a terceira? Mônaco. Não sei, é uma boa pergunta. É o Guintolin, né, que perguntou. Aliás, Guintolin, você me provou que é um ouvinte do Feliz quando você colocou o grupo. Dr. Lincoln. Dr. Lincoln, advogado. Eu não sei mais quanto a Mônaco, viu, Guintolin? Porque essa questão que eu falei agora há pouco do problema no chassi da Red Bull, que é o que eles mesmos dizem, não sei, vai chegar em... Eu acho que tem chances, eu acho que vão chegar a Mônaco com um certo, digamos, favoritismo, mas eu já não tenho a certeza que eu tinha em outras épocas. Então, tá aí, estão respondidos os 3, né, Raposo? Antes de passar para o Ricardo Bannerman Soares falar sobre esse assunto, eu queria esbarramos no Dan Tickton. Você acha, você que é um apreciador da Super Fórmula japonesa, que é uma boa ele ter ido para lá em vez de fazer a Fórmula 3 ou mesmo a Fórmula 2? Pô, você falou de uma coisa, é um tweet até que eu estou ensaiando de elaborar e de colocar. Eu não sei por que a Red Bull não tem mais fé nessas duas categorias. Existe alguma coisa que a Red Bull não está mais apostando nessas categorias, eu não sei exatamente o porquê. Eu sou um crítico da Fórmula 2, porque metade do grid para mim é de pilotos pagantes, e praticamente em todas as equipes, não em 100% todas, você aponta o dedo ali, você sabe quem é um pagante, quem está ali só por dinheiro do que por mérito. Então, eu eu tô me contradizendo, né? Porque eu tô falando que eu não entendo e tô até dando um argumento forte. Mas é impressionante como a Red Bull ela não tem mais apreço, ela já teve até equipe, né? Red Bull Júnior, quando era a Fórmula 3. O Bruno Senna foi para a GP2, patrocinado pela Red Bull, enfim, é o primeiro campeonato dele, então eu não sei o que aconteceu, Raposo, talvez você que é um cara que grava vídeos, alô, hein, você ouvinte, Raposo grava vídeos para o grupo de apoiadores sobre a Fórmula 2 e ele participa lá também do Boteco 1 falando de Fórmula 2. Talvez você tenha uma resposta, eu realmente... eles precisam de pontos, e talvez a Super Fórmula seja mais... O Dan Tickton, eu não sei exatamente quantos pontos ele precisa, mas não é muito não. Tanto que eles até pegaram ele na série asiática da Fórmula 3, não é muita coisa. Então eu acho que isso até justificaria colocar ele numa GP3, que agora vai se chamar Fórmula 3, por um processo tão custoso que matou a verdadeira Fórmula 3. Mas é difícil essa resposta, Raposo. A Red Bull não olha para essas categorias mais da mesma maneira. É total alucinação, nenhuma informação de que seja por menos pressão. Acho que a Fórmula 2
É muita pressão ali do piloto de repente não ser campeão, não entregar, e como é que vai justificar uma subida. A Fórmula... Mas, Raposo, a Red Bull não é a equipe que gosta de trabalhar o cara na pressão? Essa não é uma das filosofias do Helmut Marko? Não, a filosofia dele é mastigar como se fosse um chiclete, né, cara? Porque esse cara destrói da mente do piloto e realmente só sai o supra-sumo dali. É incrível, né? Como a Red Bull coloca o cara no topo e da mesma forma cospe os caras, né? O outro que vai estar lá na Super Fórmula esse ano pra gente ficar de olho é o Harrison Newey, né? Que é o filho do Adrian Newey, que tá fazendo categorias de base aí. Vai estar lá na Super Fórmula. Fábio Campos... Foi bem mediano na Fórmula 3, né, Raposo? Foi Você concorda comigo? Bem mediano, né? O Mark Love foi pra Super Fórmula, o Nick Cassidy, o Lucas Auer, que era do DTM, foi pra lá. Então, verdade. Esses nomes estarão na Super Fórmula esse ano, pra quem tiver... Com a morte da Fórmula 3 europeia, por causa do nome, a FIA matou uma categoria para valorizar a GP3, muita gente vai pra Eurofórmula, né, Raposo? Que é uma categoria que você conhece. Sim. E muita gente foi para a Fórmula 2, para Super Fórmula do Japão. Então essas duas categorias ganharam muito piloto. A Sofia Flores, que é uma mulher aí que pode ser, tá aí no radar, né, FIA para a Fórmula 3 europeia, agora desceu, não vou nem falar desceu, né, porque agora migrou para essa Eurofórmula, então muita gente teve que ir às pressas a Fórmula, que é difícil no submundo, hein, Roso? Não sei se você concorda, eu acho a Super Fórmula uma categoria difícil ainda de acompanhar. Quando aí que a gente busca acesso a essa categoria, eu confesso que queria acompanhar mais do que acompanha. Ricardo Bannerman Soares, agora eu quero ser pergunta aqui enviada por Wellington da Cunha Leal, pra gente entrar no assunto McLaren. Lando Norris foi destaque na prova. Constante, firme e inteligente. Escalou o grid, né? Era do que eu pergunto. Mais uma pergunta, será que agora vai? Ou é um voo de galinha? Muita idade, pelo pouco que eu conheço de Lando Norris. Não do Norris, da McLaren. Enfim, da McLaren? Você pode falar Você pode do Norris, mas o pergunta o voo da galinha era da McLaren em si, não do Norris. Olha, muito promissor esse começo da McLaren. É o que a gente consegue tirar aí. Eu acho que eles conseguiram, com essa mudança de motor, renovaram ali o seu corpo. Eu acho que é um futuro promissor, tendencialmente, acho que muito a ir dali, cara. Eu acho que a gente vai conseguir bons resultados. Falando do Norris, eu acho que ele tem um talento ali diferenciado. Realmente ele consegue fazer a diferença ali. Eu acho que não vou de galinha não, cara. Eu acho, assim que vocês conseguir parar de ter problemas ali, eu acho que os dois engatando, eu acho que a gente vai ter uma McLaren ali no meio, realmente no meio do pelotão, disputando lá talvez a quinta, sexta posição. É muito bom ver a McLaren novamente ressurgindo, mas eu esperaria um pouquinho, tá? Eu acho que até a Espanha, depois da Espanha a gente pode ver coisas diferentes, mas tudo promissor. Se eu tivesse que apostar, ainda não apostaria, mas eu começaria a olhar um pouco melhor para a McLaren. O Matheus Ferreira, Fábio Campos, também bateu aqui na tecla desse bom desempenho da McLaren. E agora, fale, Fábio Campos, o que você tem a dizer dessa equipe inglesa? Me impressionou muito, Raposo. Eu sei que era um comecinho de corrida, era praticamente largada, eu acho que nem tinha DRS habilitado ainda, não lembro exatamente qual volta, porque ainda não revi o Grande Prêmio do Bahrein, coisa que farei em breve. Mas eu sei bem assim da corrida, mas eu fiquei muito e vi uma McLaren impressionando uma Red Bull. Né? E pressionando de forma incisiva. Não é aquele negócio de errou uma curva, aí ela aproveita e vai para cima. Eu fiquei muito impressionado. A gente esbarrou aí na questão do toque, né? A gente esbarrou na questão do esbarrão do Verstappen com o Sainz, mas eu não sei de vocês. Me impressionou a imagem. Talvez seja até uma certa... Né, estou até envolvido a raridade da McLaren nessa situação, que talvez esteja causando um impacto visual em mim. Mas me surpreendeu ver uma McLaren atacando uma Red Bull. Eu acho que, feeling à parte, eu acho que pelo menos essas duas corridas, se o Bannerman falou para a gente ter prudência, pelo menos essas duas corridas passam essa frase. A McLaren está viva. A Williams a gente não sabe se já morreu ou não. A McLaren parece que está viva. E isso em si já é uma boa notícia. Era eu acho que é o mesmo caso que a McLaren vivia e que a Williams está vivendo agora. Porque era até pior para a McLaren, inclusive. Porque para mim é questão de motor. Se você acerta um bom desenho ali
Se a tua equipe de engenheiro dá a sorte de acertar um bom desenho, tem motor para empurrar. A McLaren tem um Renault, tá? Não é a Mercedes nem a Ferrari, mas é um Renault que empurra bem. Quando ela tava com a Honda e tava ali quebrando, até se justifica. Se é, né? Muitos dizem. Mas o ano passado foi Renault, Raposo. E não foi mal. Eles foram mal. Sim, mas aí errou no desenho do carro. É a mesma questão da Williams. Porque a Williams tem um baita do motor. Se acertar o desenho, se a equipe de engenharia tiver, sabe, a capacidade de acertar e fazer um bom carro, a Williams vem bem o ano que vem. Porque vai continuar tendo motor. Tá, tem a equipe de engenheiro que o dinheiro consegue pagar, mas tem. Se essa equipe de engenheiro consegue fazer algo decente, a Williams vem bem o ano que vem. Eu acho que é mais complexo do que isso, Raposo. Não, você tem uma condição de desenvolvimento que uma tem diferente da outra. Eu acho que se não tivesse motor, as coisas eram mais complexas. A McLaren, a gente está vendo trazer gente comprovadamente competente. O James Key começou a trabalhar agora no Bahrein. Esse Andrea Seidel que veio da Audi, eu não vou cravar aqui que é bom ou ruim, mas é um cara que tem uma história. Não vou cravar que ele é bom ou ruim na Fórmula 1, tá? Porque não o vi trabalhar lá, mas aonde ele trabalhou ele foi bem. Então a McLaren investe em pessoas nessa área que você está falando. Agora a Williams, mesmo se a Williams colocar pessoas certas, olha o Paddy Lowe aí, nós não discutimos o Paddy Lowe na semana passada. Você vai falar que o Paddy Lowe não é uma pessoa certa? Eu discordo de quem diz que não. Eu acho que ele é uma pessoa certa. O Rob Smedley estava lá e decidiu sair. Enfim, eu acho que é mais complexo, Raposo, do que simplesmente prancheta acertou, vai bem. É toda uma estrutura que você tem que ter em volta, porque você, além do desenho do carro, você tem que ter condição de desenvolvimento, você tem que deixar o carro pronto para os testes, você tem que ter uma suspensão que não seja modificada faltando 2 semanas por ser proibida. Então é uma coisa muito grave do que a gente vê na Williams. E a McLaren, poxa, este salto da McLaren pode não ser real, como disse muito bem o Banniman, mas que ele é uma faísca de opa, estamos nos mexendo, conseguimos alguma coisa, é pelo menos uma faísca, né? Olha, o negócio da... Pode falar. Então, eu queria citar só a Williams. Me parece que a gente sabe que a Williams é uma equipe campeã. Olha só o histórico dessa equipe. Eles sabem fazer carros, eles sabem correr. Eu vejo que eles têm um material humano bacana, tiveram nos últimos, mas eles não sabem o que fazer. Seria, voltando lá... Você viu que trouxeram o Patrick Reddick de volta, né? Trouxeram ele de volta. Como consultor ainda, o que não me agrada. Deveria ter papel mais forte, mas pelo menos está envolvendo-se, né? Ouviram o Diogo Varela, o Fábio Campos. Ele falou que tinha que ter o termo que ele usou. Ah, é verdade. O Diogo Varela falou que tinha que ter um capitão, né? Um comandante. É verdade. Não, ele falou um outro termo. Ele usou um outro termo. Headmaster, não era? Não, head alguma coisa? Essa expressão em inglês. Não, foi em português. Foi em português que ele usou. Foi um capo. Um chefão. Ele falou uma coisa assim. É verdade, você me lembrou bem. Aí, Diogo Varela. Carranca, não teve um negócio de carrancudo? Não, o cara precisa de um cara carrancudo, não foi um negócio negócio tem uma expressão dessa mesmo, assim. Cuidado onde vocês vão. Cuidado para vocês não irem longe demais. Mas eu não sei, cara. A gente, influenciado aí pela Netflix, a gente pode ver que talvez a própria Claire não tenha gerido da forma correta. Ela mesmo se questiona, né? A gente não sabe até onde aquilo ali é um teatro, até onde é realidade, enfim. Mas ela se expõe. Eu acho um dos ápices do Netflix é a hora que ela mesmo fala. Eu não sei se sou eu a conduzir. Sim. É uma coisa meio da boca pra fora, né? Porque se ela realmente pensasse isso, ela já tinha chegado à conclusão de que ela não é a pessoa para conduzir a equipe. Papai, te coloca outro cara aqui porque eu não tô lidando bem com isso daqui. Né? E incrivelmente, depois que ela começou a pegar as rédeas, a Williams voltou a cair de novo. Ela teve uma ascendente aí em 2014, 2015 e voltou a cair de novo. Então eu não sei até onde não, a gente fala Claire, né, mas até onde a gestão daquilo ali tá pecando. E você tem material, você tem equipamento, você tem dinheiro, né, tem o know-how de uma Williams e não consegue converter isso. Tem que ficar pegando... Desculpa, adoro... Não, pode terminar. O Robert Kubica foi um cara que seria talvez o cara que entraria em 2012, 2011 no lugar do Massa na Ferrari, porque ele tinha uma pilotagem sensacional. E eu não sei, eu acho que foi o Campos que já citou que você viver em cima de uma lenda, de uma sombra do que você já foi, é bem complicado, né? Você teve pilotos na Williams que não sabem guiar,
né? Você teve, eu acho que o último cara que não sabia guiar, que trazia um pouco de alegria, era o Maldonado, porque você tinha uma movimentação diferenciada, mas a Williams vem se arrastando só com dinheiro de patrocínio. É absurdo, ridículo. Anima, eu vou dar para você e para o Raposo que falou da questão da prancheta. Eu vou dar uma informação que eu descobri durante a pré-temporada da Fórmula 1. Há um jornalista que não revelou a fonte, que disse que, mas é um jornalista muito confiável, inglês, chamado Craig Scarborough, que disse que na Williams o departamento de marketing influencia no projeto do carro, influencia no departamento técnico. Isso é uma informação que dá uma medida de como é uma equipe mal gerida. Meu Deus, é absurdo, cara. Absurdo. Uma equipe garagista que o Frank Williams escreve com gasolina nos pratos. Influencia como? Tipo, tem que ter uma carenagem para colocar o patrocinador? Sim, precisamos de um espaço maior nessa área do carro, precisamos de uma área assim, precisamos, entendeu? Precisamos de negociar tal coisa, então precisamos de uma aleta desse jeito, esse tipo de coisa. Será? Bem... É uma informação, repito, e eu tenho inclusive ela guardada do Craig Scarborough durante a pré-temporada da Fórmula 1 nos testes, de que o departamento de marketing opina e interfere no departamento técnico. Aí não tem como, simplesmente. E o que você tem a falar desse jornalista? Você acompanha de perto? Ele é uma das maiores vozes técnicas, ele faz trabalho para o motorsport, ele já participou de vários programas da Sky inglesa. Ele é uma das maiores vozes de conhecimento técnico, é aquele cara que estuda novas aletas, é aquele cara que vai aonde eu nem ouço exatamente a diferença da suspensão para outra. Olha essa asa, esse final de semana veio com isso, e ele põe o desenhozinho e faz a sete. É um cara que tecnicamente ele é muito respeitado no universo da Fórmula 1. Então, eu não citaria aqui, o que eu já vi de besteira sendo falada, e aqui se não fosse uma fonte que eu considero muito confiável. Para fechar o bloco e esse programa 598, Fábio Zineman Soares, já que o Coelho, que aqui está com a gente, citou o seriado do Netflix, eu pergunto para você, o que estaria passando nesse momento na cabeça de Daniel Ricciardo? Para mim ou pro Banniman primeiro? Vamos deixar o Banniman começar. Banniman, né? Claro, lógico. Ele é o Coelho, ele é o que trouxe, então por favor. Coelho é mais rápido em tudo, então por favor. Toma cuidado. Eu acho que ele fez um movimento correto. Eu diria que, se eu fosse fazer um paralelo, o mesmo movimento que... Agora o Campos vai me bater. O mindset que a McLaren... Isso é uma expressão que o âncora divulgou. Quem sou eu para me colocar contra? Quando a McLaren decidiu apostar no motor Honda, eles não tinham o que fazer. Ou eles se estagnavam, ficavam ali embaixo dos seus rivais, ou então eles iam procurar alguma coisa diferente. Eu acho que o movimento que o Daniel Ricciardo fez foi o mais correto. Ele não tinha mais nada para ele na Red Bull. E você está indo para uma... Lembra muito o movimento também que o Hamilton fez da McLaren vencedora para novata Mercedes. Foram infelicidades que o Ricciardo teve um problema, na Austrália, que ele saiu arrebentando lá na zebra, no bueiro, sei lá onde que ele arrebentou, que acabou com a corrida dele, e teve um problema que eu acho absurdo, né? Logo numa segunda corrida, um carro falhar da forma que as duas Renault falharam, mas eu acho que é muito cedo para justificar, esperaria um pouco mais. E se eu tivesse que carimbar se ele estava certo ou estava errado, no meu ponto de vista ele está correto. Ele não tinha mais o que fazer, ele tem que fazer algum movimento. Nem que ele se arrependa depois, pelo menos ele está tentando. É uma equipe que quer vencer, é uma equipe que está dando suas cabeçadas ainda, mas ele não tinha mais nada para ele na Red Bull. Talvez eles, Red Bull, quando decidissem que ele não iria ter mais na sombra ali do Max, outro cockpit. Talvez ele iria para outra categoria, talvez ele não conseguisse mais ficar na Fórmula 1. Então eu acho que o momento dele nesse momento, foi o correto. Agora, se ele foi o mais acertado, a gente vai saber aí, talvez ter uma visão um pouco melhor aí lá pelo meio da temporada. Aí, nada a acrescentar, certinho. Só a única coisa que eu acrescentaria é que a Renault realmente é amável, mas eles têm capacidade de crescimento, né? Então não dá para cravar se ainda. Vamos dar um pouquinho mais de tempo. Com isso, meus caros ouvintes, nós encerramos então o bloco da semana, o
não o bloco, né? O bloco também, mas a edição dessa semana, bloco 1, bloco 2. Espero que tenham gostado aqui conosco o nosso apoiador, Ricardo Bannerman Soares. Meio que para dar essa esquentada, por assim dizer, ou essa sensação de expectativa de que mudanças virão no grupo de apoiadores. Então a gente quis trazer um apoiador aqui para meio que abrir é até uma forma de a gente chama isso na PNL de queimar pontes ou queimar o castelo. Você põe fogo no castelo, você é obrigado a sair do castelo. Enquanto você não põe fogo, você continua lá. Então, enquanto a gente não anunciava que teria mudança nos apoiadores, o Fábio Campos estava ganhando um tempo aí de pensar nas propostas, o que fazia, não. Você está colocando um deadline para a semana que vem, é isso? Exatamente. Agora eu estou de pleno acordo. Eu estou totalmente de acordo. Eu estou aqui agora queimando... Assumindo o compromisso. Exatamente. Queimando o castelo. Queimando o castelo. Para que Fábio Campos pule do castelo agora, porque ou ele pula e vai morrer queimado. Quem dita as cartas nesse castelo? O rei do castelo não sei. É engraçado, o bobo da corte é que tem que fugir do castelo e o rei põe fogo no castelo. Que coisa impressionante, né? Mas mudanças virão, a gente até influenciado. Semana que vem, no novo escalonamento dos apoiadores será divulgado. Influenciado aí por feedbacks que tivemos do ano passado, pro começo desse ano, de alguns apoiadores, então a gente vem aí mudanças. E é talvez um dos motivos que a Stock Car e a Fórmula Indy não tá aqui, ouvinte. Um abraço para todo mundo e a gente se vê semana que vem, após a 1000ª corrida, que vai ser muito boa. E a gente vai esquecer que poderia ter sido em Silverstone. A Liberty, comemoração sensacional, vai surpreender todo mundo, vai ser algo assim, realmente deixar uma comemoração melhor de 1000ª corrida. A gente se vê semana que vem. Pastel de flango de glaça, né? Você vê que a desonestidade intelectual é enorme, né? Você vê que a desonestidade não é nem intelectual, é desonestidade técnica. O cara coloca um super contra no encerramento do programa. Assim, pra calar esse cara aqui. Você vê como é. Termina aqui Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos. Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.